Agora o exercício 5, né, ele é um pouco mais complicado, então vamos pensar nele com calma. A primeira parte fala o seguinte: seja f um polinômio de grau 3, tal que. E aí ele vai me dar 3 pontos diferentes e o valor de f em cada ponto, né? Então ele me dá aquela tabelinha que nem ele me dava para interpolação. Ele quer que eu calcule a integral de 17 até 8 com precisão de 0,001. Aqui é uma questão muito interessante, porque ele me fala que f é um polinômio de grau 3. Ou seja, eu consigo calcular a integral de modo exato pelo método de Simpson. Porque o método de Simpson ele sempre vai me dar integrais exatas para polinômios de grau menor ou igual a 3. Então, se eu tenho um polinômio de grau 3, eu vou aplicar o método de Simpson e eu vou ter a integral exata. Então, vamos ver aqui no programa como que a gente faz isso. Só um ponto que para conferência, para conferir se o ponto, porque ele deu 3 pontos, ele me deu o 8, o 17 e um tal de 25/2. Então aqui sempre é bom conferir se esse ponto terceiro que ele te deu é o ponto médio, tá? Porque sempre quando eu tô aplicando integração numérica, eu tô falando de pontos igualmente espaçados. Mas então é bom conferir isso no enunciado, tá? Beleza. Então aqui eu vou aplicar um Simpson, que ele já vai me dar a precisão suficiente, que no caso é a precisão exata. Então aqui os parâmetros, né? O extremo inicial é 8, o extremo direito é 17. A tabelinha dos pontos, F. E aí, aqui é só o método de Simpson, né? H sobre 3 vezes F de A mais 4 vezes o ponto médio mais o F de B, tá? Essa continha deu para mim menos 7,6. Essa é a resposta do exercício, tá? Esse 0,001 aqui é só lembrando também da P1, né, aquela discussão sobre aritmética do ponto flutuante, porque você tem toda a calculadora, né, toda máquina que calcula, vai ter uma série de aproximações e arredondamentos inerentes ao processo matemático que acarretam nesses cálculos que não são exatos, tá? Aqui é uma questão puramente do computador. Se você fizesse essa conta na mão, você chegaria em menos 7,3 exatamente, tá? E aqui, só uma, enfim, questão interessante pra gente perceber, que é o seguinte. O que eu falei, né? Que a integração numérica vai ser uma aproximação por meio da interpolação polinomial com a tabelinha que ele me dá, né? Então, os pontos e os valores naqueles pontos. Aqui, eu tenho 3 pontos, então, para aplicar um Simpson, eu faço uma interpolação num polinômio de segundo grau, certo? 3 pontos, vou ter o grau 2. Se eu aplicar aqui a nossa função que calcula o método de Newton para achar polinômio interpolador, então aqui o meu polinômio interpolador P. E se eu for lá e calcular a integral desse polinômio, eu vou ter exatamente meus menos 7,6. Tá? Então, aqui, só para reforçar o que está acontecendo por trás desses métodos, tá? Então, no que eles são baseados. Então, aqui eu só plotei pra gente ver, pra gente ver esse polinômio interpolador, como ele é. No caso, ele é exatamente a função que a gente está procurando. E a integral é efetivamente menos 7,6. Beleza, isso foi só a primeira parte da questão. Aí, para a segunda parte, ele me fala o seguinte. Sabendo que a integral de a igual a 8 até b igual a 17, de quaisquer dois polinômios de grau 5 que coincidem nos pontos alfa, beta e gama é a mesma, o valor que está mais próximo de gama é. E aí aqui, para a gente resolver esse exercício, a gente vai precisar ver um outro tópico, que é a quadratura de Gauss. Vou lá pro papel para explicar. Certo, então agora a gente vai falar de quadratura de Gauss, tá? Eu vou tentar ser o mais claro possível, porque de fato a quadratura de Gauss ela é um pouco mais complicada, mas
continua sendo uma integração numérica, certo? Então, assim, todos aqueles princípios de ser uma aproximação baseada em interpolação polinomial não muda, né? Continua sendo a mesma coisa. Qual é a diferença aqui? Né? A gente vai aumentar o número de parâmetros. Como assim? Bom, então vamos por partes. Então, ó, agora a gente está vendo a quadratura de Gauss. Eu tenho uma mania de falar quadratura, mas é quadratura de Gauss. Inclusive, quadratura é uma palavra meio esquisita, né? Mas isso aqui quer dizer área, tá? Então, é simplesmente uma aproximação de integral por área. Beleza. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai escolher N nós, pontos, né? E N coeficientes. E aí, eu vou ter o quê? A integral de b até a de f de x dx vai ser aproximada por... E aqui uma pausa. O que a gente estava fazendo no método dos trapézios antes? A gente escolhia n pontos, beleza? Só que aí o método dos trapézios definia para mim quais eram os coeficientes que eu ia multiplicar em cada ponto. Mesma coisa para o Simpson. A questão é que eram coeficientes diferentes, mas o método determinava para mim. E a mesma coisa no método de Romberg, né, que era derivado desses dois. Aqui eu vou escolher tudo. Eu vou escolher os pontos e eu vou escolher os coeficientes. Por que isso é interessante? Porque agora eu vou ter 2n parâmetros. E com 2n parâmetros eu faço um polinômio interpolador de grau 2n menos 1. Ou seja, eu estou aumentando o grau do meu polinômio interpolador. Com isso, eu diminuo o meu erro, tá? E aí, como sempre, então, a integral desse polinômio interpolador vai me dar o seguinte: a soma de i igual a 1 até n, de ci, que são os meus coeficientes, vezes o valor de xi na função. Então, isso aqui são os meus coeficientes. E isso aqui são os meus pontos. Isso aqui é a quadratura de Gauss. Simples assim. Beleza. Agora, como que eu determino esses coeficientes e como que eu determino esses pontos, né? Essa aqui é a questão central. Existem diversos métodos para fazer isso. E o que a gente vai adotar aqui em cálculo numérico, né, a matéria, é o de Gauss-Legendre. Então, vamos explicar o que seria isso. Então, eu vou falar de Gauss-Legendre. O que acontece aqui? Xi são as raízes do enésimo polinômio de Legendre. Você não lembra o que é polinômio de Legendre? Já vou relembrar. E CI, os coeficientes, são as integrais dos polinômios de Lagrange para o conjunto de pontos xi, que você definiu com as raízes do enésimo polinômio de Legendre,
definida no intervalo menos 1, 1. Então, peraí. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho 2n parâmetros, certo? Então, eu vou pegar as raízes do enésimo polinômio de Legendre. Então, 2n parâmetros, n polinômios de Legendre, tá? E CI vai ser a integral dos polinômios de Lagrange. Então, polinômio de Lagrange, aula lá de interpolação polinomial. Para saber como que eu acho o polinômio de Lagrange. Para o conjunto de pontos x. Então, lembrando que o polinômio de Lagrange eu defino a partir de um conjunto de pontos. Que conjunto de pontos vai ser esse? Vai ser o meu conjunto de raízes do enésimo polinômio de Legendre, tá? No intervalo menos 1, 1, lembrando. E por que esse intervalo? Então, vamos lembrar o que são os polinômios de Legendre. Então, uma pausa. O polinômio de Legendre, a gente vê na P1, né, no problema dos mínimos quadrados. Então, eu vou relembrar aqui rapidinho o que é. Polinômios de Legendre. Eles são ortogonais no produto interno integral de menos 1 a 1 f de g, f vezes g dx. Isso aqui é o produto interno, tá bom? Então, essa é a definição, tá? São polinômios que eles vão ser ortogonais no produto interno definido entre a multiplicação das funções integral, né, da multiplicação definida de menos 1 até 1. Consequência direta dessa definição. Eles são mônicos. O que isso quer dizer? O coeficiente, né, do fator de maior grau vai ser igual a 1. E um outro fator que é interessante também é que se n é par, então Pn de x é par. O que é esse n, né? Isso aqui é o grau. E aí, né, se n é ímpar, então Pn. Mas enfim, mais curiosidade. E aí, o que são esses polinômios, né? Como é que eu acho esses polinômios? Ó, o primeiro polinômio de Legendre, que a gente chama de P0, é igual a 1. O segundo, que é de grau 1, é x. O terceiro, ele é x² menos 1/3. O quarto polinômio de Legendre, ele vai ser x² menos 3x sobre 5, tá? Como que você acha isso? Você pode partir do polinômio 1 e ir fazendo a ortogonalização de Gram-Schmidt por esse produto interno, e você vai chegar até o n que você quiser. Ou então, você pode simplesmente olhar uma tabela, tá? Porque esses polinômios, eles são tabelados, eles são conhecidos. E existe, inclusive, quando a gente for para o computador eu mostro, né? Uma tabela que me diz não só o polinômio de Legendre daquele n, como as raízes, que é o que de fato eu preciso ali para a minha quadratura de Gauss, tá? Então isso é tabelado, você consegue encontrar isso facilmente, você não precisa ficar decorando quais são os polinômios de Legendre. Beleza. E aí aqui, só relembrando os polinômios de Lagrange. Na verdade, como seriam os nossos coeficientes, certo? Seria o seguinte: CI vai ser igual a integral de menos 1 até 1 do produtório de J partindo de 1 para J diferente de I
até N de x menos xj, xi menos xj, tá? Então, é assim que eu acho os polinômios de Lagrange, certo? Baseado no meu conjunto, então, xi, vai ser x menos, aí isso vai variando, né? Então, x menos x0, x1, x2, x3, tarará, pula o j igual a i, certo? E aí continua até chegar no x menos xi. E aí embaixo seria o xi, que você está fazendo aqui do seu coeficiente i, menos x0, x1, x2, tarará, pulo xi, né? Senão ficaria xi menos xi, daria 0, até chegar em xi menos xi, tá bom? Ponto importante aqui. Percebe que a gente está sempre falando sobre o intervalo menos 1, 1, né? Porque é onde os meus polinômios de Legendre são ortogonais. Então aqui a integral dos polinômios de Lagrange, eu também estou definindo entre menos 1 e 1. Por que é importante observar isso? Porque se eu precisar fazer a quadratura de Gauss no intervalo que não é menos 1, 1, eu vou precisar fazer uma mudança de variável, tá? Então aqui, a mudança de variável, eu vou ter, então, que mudar de menos 1, 1 para o intervalo AB. Por quê? Eu tô começando meu cálculo com menos 1, 1, né? Eu vou partir de um intervalo que vai ser... eu vou partir de um conjunto de pontos que foi definido no intervalo menos 1, 1 do meu polinômio de Legendre. Vou definir um conjunto de coeficientes no intervalo menos 1, 1 dos polinômios de Lagrange, só que eu preciso transformar isso pro meu intervalo que eu tô precisando calcular minha integral, né? Que é o meu intervalo AB. Então eu tô partindo de menos 1, 1 para AB. E aí, se você fizer isso, você pega, então, que x vai ser b menos a vezes t mais b mais a sobre 2. Só explicar, né, o que é minha notação, né? O x aqui, ele é a variável da tua função. Então, você está querendo aproximar uma f de x no intervalo AB. E você tem aí T1, T2, T3, tarará, que são raízes de Pn de t, tá? Então, a tua variável t, que está no intervalo menos 1, 1, é ela que você vai achar as tuas raízes do polinômio de Legendre. Ok, um pouco confuso, né? Vamos definir uma sequência de passos para eu fazer minha quadratura de Gauss. Assim fica um pouco mais claro. Então, qual é o meu primeiro passo? Vai ser definir, então, passos. Definir N. Esse N, ele vai, ou enunciado ele vai te dar, ou então você vai definir baseado em alguma informação que ele te conta. 2. Você encontra o polinômio de Legendre Pn, certo? De grau N, e suas raízes Ti. Terceiro, você encontra os polinômios de Lagrange, certo? Que são definidos para o conjunto de pontos Ti. E integra em menos 1, 1. E aqui você vai obter os seus CI, certo? Quarto, você vai transformar
o conjunto TI para XI no intervalo AB. E aí aqui você vai obter o seu XI. E aí você vai conseguir aplicar essa fórmula aqui, dado que você tem CI, XI e a tua função, certo? Agora, observação importantíssima. Primeiro, a gente não calcula o erro da quadratura de Gauss, tá? É uma fórmula complicada, então eles não cobram isso em numérico. Mas, uma coisa muito legal que a gente sabe que é o seguinte: a fórmula, ela é exata para polinômios de grau menor ou igual a 2n menos 1, tá? Esse é o grande valor da quadratura de Gauss, assim, para os polinômios. Porque eu consigo ampliar, e muito, a gama de polinômios que eu consigo calcular a integral de uma forma numérica, né? Porque o trapézio dava só para polinômios de grau 1, né? O Simpson dava só até polinômios de grau 3. Aqui eu consigo um número infinito de polinômios, né? Com grau infinito, desde que eu consiga um número de parâmetros correspondente, né? Então, óbvio, se você tiver um polinômio de grau 10, você vai ter que ter muitos pontos, você vai ter que achar um polinômio de Legendre que ele é bem complexo, e no fim pode ser que é até mais fácil você calcular a integral do polinômio em si. Mas isso cai muito em prova, certo? Isso de você saber que o polinômio de grau 2n menos 1 vai ser exato pela quadratura de Gauss, é o que é de fato mais cobrado, tá bom? Então, eu vou escrever aqui a fórmula é exata para f de x polinômio de grau menor ou igual que 2n menos 1, tá? Então, só para deixar aqui mais claro, então a integral definida de um polinômio de menos 1 até 1 vai ser igual a soma de i igual a 1 até n de ci vezes p xi. Sendo px com grau menor ou igual a 2n menos 1. E é exatamente essa informação que a gente vai usar para resolver o restinho lá do exercício 5. Então, voltando aqui para o enunciado, eu acho que um ponto importante é entender por que a gente está falando de quadratura de Gauss nesse enunciado, né? É óbvio que por uma sequência da matéria fica claro aqui por que a gente está vendo, mas na prova, né? Li esse exercício, como é que eu sei que isso é quadratura de Gauss? Eu acho que aqui um ponto importante é o seguinte, ele tá me falando que eu tenho polinômios de grau 5 que tem 3 pontos coincidindo no valor, né? E que a integral, ela é igual. Então, eu tenho que a integral ela é exata e são 3 pontos para polinômios de grau 5. Então, é daqui que a gente tira que é a quadratura de Gauss, certo? Porque o único método que me dá uma integral exata para polinômios de grau 5 usando 3 pontos é a quadratura de Gauss, tá? Então, é por isso. Se eu tivesse aqui, por exemplo, polinômios de grau 3 e eu coincido eles em 3 pontos, eu poderia dizer que eu estou aplicando um Simpson, né? Que eu uso 3 pontos, por exemplo. Mas aqui, como é polinômio de grau 5, então é só a quadratura de Gauss mesmo, tá? Então, agora, vamos ver como a gente resolve esse exercício. Aqui, vou voltar para o enunciado, na verdade. Ele me fala dos pontos, né? Ele me pergunta qual é o terceiro ponto. Aqui, como eu tô falando de quadratura de Gauss, eu tô falando das raízes do polinômio de Legendre, né? Lembrando que eu tenho que fazer uma mudança de variável, porque eu tô falando de um intervalo 8 a 17, e o meu polinômio de Legendre, ele tá definido no intervalo menos 1, 1, mas é só isso. É pegar o polinômio de Legendre de grau 3, certo? Porque eu tenho 3 raízes.
achar as raízes desse polinômio e transformar isso do intervalo menos 1, 1 para o intervalo 8, 17. Tá? Então, aqui, como que eu acho esse polinômio? Essa função aqui eu passei lá na P1, tá? De como achar polinômios de Legendre. Isso aqui é basicamente o algoritmo de ortogonalização de Gram-Schmidt, que é mais fácil você achar desse jeito, mas você consegue também achar isso pela tabela, tá? E aí aqui eu tenho funções, então, de fazer a projeção e o produto interno, tá? E eu tenho uma funçãozinha também de mudança de variável. Beleza, então aqui ele vai achar o polinômio de Legendre de grau 3, vai pegar as raízes desse polinômio, certo? E aí aqui, o que ele vai fazer? Ele vai usar esse intervalo, 8 a 17, vai fazer a mudança de variável, e aí aqui ele vai pegar e vai substituir na função para achar, então, quais são cada uma das raízes. Aqui para ver plotado, então, ó, os polinômios Legendre, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto. Então, esse aqui é o polinômio que a gente quer, né, de grau 3, x ao cubo menos 3x sobre 5. Então, esse é o polinômio que a gente quer. E aí, aqui eu vou achar as raízes, então, as raízes desse polinômio são 0. Ah, uma outra coisa sobre os polinômios Legendre, tá? Eu sempre vou ter a raiz 0, e aí as raízes vão ser simétricas, tá? E aí, então, eu tenho 0, raiz de 15 sobre 5 e menos raiz de 15 sobre 5. Para eu fazer essa mudança de variável, então, considerando o meu intervalo 8 a 17, eu vou ter essa funçãozinha aqui, x é igual a 9t mais 25 sobre 2. E aí, os pontos, então, que eu preciso transformar vão ser 25 sobre 2, que aqui vai dar 12,5 em decimal. Aí, o outro ponto vai ser 25 sobre 2. Esse 25 sobre 2 é o zero no intervalo menos 1, 1, certo? Aí, esse aqui, que é o menos 15 sobre 5, vai virar 25 sobre 2 menos 9 vezes 15, raiz de 15 sobre 10. Isso aqui em decimal dá 9 ponto alguma coisa. E aí, aqui, o raiz de 15 sobre 5 vai virar 9 raiz de 15 sobre 10 mais 25 sobre 2. Isso aqui em decimal dá 15,98, mais ou menos. Né? Então, aqui, esse aqui tá fora de ordem, né? Eu teria o ponto 9, 12,5 e 15,98 na sequência. Então, esse é meu alfa, meu beta e meu gama, certo? Esse aqui vai ser o meu alfa, esse aqui é meu beta e, finalmente, esse aqui é o gama. Então, voltando lá para o enunciado, o que tá me perguntando de fato é qual é o gama. Então, o meu gama ele vai ser esse 15,98 aqui. Que é a última coisa, só para mostrar, né, que eu falei que tinha essa tabelinha. Então, aqui eu vou ter as raízes do polinômio, então quais são os pontos que eu vou usar na minha quadratura. E já os coeficientes lá daquele polinômio lá de Lagrange, as integrais do polinômio de Lagrange, referentes a cada n, né? Então, eu tenho na tabela, para cada n, um conjunto de pontos e um conjunto de coeficientes, tá? Aqui eu teria, claro que aqui tá definido no intervalo menos 1, 1, ainda teria que fazer a mudança de variável, mas por aqui já fica bem mais fácil, né, fazer os cálculos. Então, se vocês precisarem fazer a quadratura de Gauss, eu recomendo já ter essa tabela já meio pronta, ou então um programa que rode como aquele que eu mostrei que era sobre o algoritmo de Gram-Schmidt, né, de ortogonalização. Dá também para fazer a função na aula de polinômios, de interpolação de polinômios. Eu mostrei uma função para fazer o cálculo dos polinômios de Lagrange. Dá para puxar por lá e fazer também a integral, tudo juntinho. Ou então ter uma tabela já para aplicar automaticamente, tá? Isso aqui, como são funções que são conhecidas, não é muito cobrado essa parte operacional de fazer o cálculo, porque, enfim, isso já é meio que de conhecimento comum. Mas então, essa tabela aqui ela é meio resumida, né? Ela pula uns N's aí, melhor ter uma tabela mais completa, mas é isso.